Vingança e justiça têm o mesmo significado? É a mesma coisa? Você já sentiu desejo de se vingar de alguém? Você já se sentiu injustiçado? Você já sentiu inveja de alguém? A inveja de alguém já te prejudicou? O livro que eu vou falar para vocês hoje fala sobre a França quando Bonaparte está preso. Napoleão Bonaparte organizou um exército, liderou a Revolução Francesa, derrubou a monarquia francesa, acabou construindo um império. A força do Napoleão Bonaparte foi tanta que os reinados vizinhos se uniram para derrubá-lo. No meio disso tudo, ele é derrotado e vai ser exilado. Mesmo preso, Napoleão ainda consegue secretamente reunir um exército. O livro que eu vou falar para vocês está situado nesse contexto histórico. É um livro que todo mundo já ouviu falar. E se você não ouviu falar, você já assistiu um filme tratando dessa história. É O Conde de Monte Cristo, um verdadeiro tratado sobre vingança. Sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Conde de Monte Cristo foi escrito por um autor francês, Alexandre Dumas. A família de Alexandre Dumas era francesa, migrou para as Antilhas. O avô dele viveu nas Antilhas, casou com uma escrava. Sua família retornou para a França. Seu pai foi um capitão bonapartista, numa época que ser bonapartista ainda não era uma coisa muito boa. O seu pai faleceu quando ele tinha 4 anos. A sua mãe tentou colocá-lo num seminário. Ele ficou tão revoltado de ir para o seminário que ele fugiu de casa e ficou escondido numa floresta por 3 dias. Alexandre Dumas, em consequência disso, a sua educação foi toda realizada e patrocinada pelos seus tios. Foi uma educação realizada dentro de casa com professores particulares, com preceptores. Mas ele era muito inteligente, ele era um autodidata. Sua carreira literária começou ao escrever peças teatrais. Suas peças fizeram muito sucesso. Ele é um dos precursores do romance de folhetim. Ele foi o precursor daquele gancho, suspense que fica de um capítulo para o outro, que faz você querer comprar o jornal no outro dia. Antigamente, muito antigamente, na época de Alexandre Dumas, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha YouTube. A novela era publicada no jornal. Então ele tinha contrato com 2 jornais, ele recebia por linha escrita. Então seus romances, eles eram publicados capítulo por capítulo no jornal, diariamente. A sua produção, muito rica. A maioria dos seus romances tem um cunho histórico. E ele gostava, assim, de deixar um mistério, se aquele personagem existiu ou não, sabe? Ele deixava, assim, por quê? E por que ele fazia isso? Porque ele sabia colocar a sua vida, o seu trabalho como celebridade, também como material literário. A gente pode dizer também que o Alexandre Dumas, ele foi o precursor do Twitter, porque ele pegava as coisas que ele fazia. Então, por exemplo, se ele organizava uma festa, ele sempre pegava algum acontecimento daquela festa e transformava numa história, publicava no jornal. Ou se ele recebia pessoas, porque ele também gostava de cozinhar, de comer bem, de caçar, e um jornal, ele ia escrever depois que ele terminasse a história, o Conde de Monte Cristo, não estava vendendo tanto, porque o outro jornal estava publicando um romance de um outro escritor francês chamado Honoré de Balzac, e a história não estava fazendo tanto sucesso quanto o Conde de Monte Cristo. Imagina, né? Competir com o Conde de Monte Cristo tem que ser uma coisa daquela época. Então, o jornal concorrente fala pro Alexandre Dumas que eles já encerraram o romance do Honoré, faz ele encerrar aquela história e que ele precisa começar a escrever no jornal. O que o Alexandre Dumas faz? Porque para escrever 2 romances simultaneamente, ele ia ser muito difícil, né? Ele escreve uma carta para os leitores e fala que a história, o Conde de Monte Cristo, está mexendo com certas pessoas e essas pessoas o estão ameaçando de morte e que por isso ele teria que dar uma
pausa nesse romance, até a poeira baixar, era para eles aguardarem um pouco. Pensa no suspense que a população passou. Vamos à história. O Conde de Monte Cristo é, na verdade, o jovem Edmond Dantès. Ele é um jovem que trabalha em um navio. Ele é um oficial de um navio. Estabelece uma amizade com o capitão. Já essa amizade no navio já vai suscitando inveja nas pessoas, raiva nas pessoas. E essa situação vai piorar quando o capitão nomeia Edmond capitão daquele navio. Muito que bem. Ele é noivo da Mercedes, mas ele nem sonha que tem uma pessoa próxima dele que também é apaixonado pela Mercedes, que quer se casar com a Mercedes. Ele se casa com a Mercedes, porém ele vai ser acusado de alta traição, vai ser condenado e vai ser preso. Com 19 anos, vai ficar numa prisão isolada no meio do nada, no meio do mar, sem saber por que ele foi preso. Tô lá, preso, sem contato com ninguém. E chega um momento nessa prisão, ele vai ficar 14 anos nessa prisão, ele se pergunta por que ele viveu, que sentido teve a vida dele. E nesse momento de total tristeza, depressão, falta de sentido, as luzes se acendem. E como essas luzes se acendem? Por meio de uma amizade que ele vai estabelecer com outro prisioneiro. Um prisioneiro que ninguém leva a sério. É um abade, é um padre, um idoso, que vive tentando subornar as pessoas para ajudá-lo a fugir. Ele fala: olha, eu tenho muito dinheiro. E ele faz propostas assim, mirabolantes. Olha, eu te pago para você me tirar daqui, tal. E todo mundo fala: da onde que esse velho vai ter dinheiro, tal. E esse abade vai abrindo os olhos do Edmundo e ele vai percebendo na prisão por que ele foi parar lá. Quem são os responsáveis por ele estar lá? Esse velho também, esse abade, vai entregar para ele um mapa de um tesouro que ele tem enterrado numa ilha. O abade vai morrer. Isso vai deixar Edmundo muito triste. Mas a morte do abade vai ser a causa da liberdade do Edmundo, que vai ser uma fuga cinematográfica. É opinião minha particular. Eu acho que depois dessa fuga, todo mundo acaba tentando imitar de certa forma. Eu vou te contar como ele foge, porque certamente você já assistiu um dos tantos filmes que foram produzidos baseados nesse romance. O abade morre, Edmundo troca de lugar com o abade, porque os corpos dos mortos são lançados ao mar. Edmundo é carregado como se fosse o defunto e é lançado ao mar. No mar ele é resgatado por um navio. Nesse navio ele já incorpora um outro personagem, porque no romance Edmundo vai usar várias estratagemas para realizar sua vingança. Então cada hora ele vai ser um personagem para poder atacar as pessoas que o prejudicaram. Por que ele vai se chamar o Conde de Monte Cristo? Porque a ilha aonde está o tesouro que vai lhe dar todo o recurso financeiro para realizar sua vingança, a ilha se chama Ilha de Monte Cristo. Com todo o conhecimento que o abade Faria passou para ele, conhecimento filosófico, conhecimento de engenharia, ele vai passar todos os conhecimentos técnicos, filosóficos e os recursos financeiros para ele realizar sua vingança. Ele vai ser o perfeito anjo vingador. O grande sofrimento de Edmundo quando ele reencontra Mercedes. Mercedes vai estar casada com seu primo, um primo que nutria uma paixão secreta pela Mercedes. Ela tem um filho. E por que ela se casou com o primo? Ela ficou sozinha, ela acreditava que Edmundo tinha morrido e ela precisava de ajuda. Ela acabou se casando. A partir desse momento, a gente começa a pensar: a vingança sempre atinge pessoas inocentes. Se Mercedes não era totalmente inocente, o filho dela era inocente. Ele não tem nada a ver com as estratagemas que foram realizadas para que Edmundo fosse preso. E aí a gente começa a se questionar: justiça e vingança é a mesma coisa? Geralmente o leitor tem acesso à obra resumida. Por quê? Como eu
disse para vocês, esse é um livro que foi publicado em jornal. E o Alexandre Dumas, ele recebia por linha. Ele escreveu um livro extenso, com muitos personagens, com muitas tramas. A trama principal, que é a que trata da vingança do Edmundo, e tramas paralelas. Mas todas elas, no final, são muito bem amarradas. Todas elas terão um sentido. E sem contar também que quando um livro é publicado no jornal, ele é publicado diariamente, por capítulos. E nem sempre o leitor que está tendo acesso hoje a um capítulo teve acesso ao capítulo anterior. Por isso, era preciso com que ele fizesse alguma explicação do que tinha acontecido para atualizar o leitor, fazendo com que a obra fosse extensa. Eu vou te dizer, nenhum filme chega aos pés do livro. O livro é muito melhor do que o filme, principalmente o livro completo. Não se assuste com as mais de 1000 páginas, porque tem muitos diálogos. Existem muitos diálogos, muitos personagens, mas é um livro que a gente não lê, a gente devora, porque a gente quer saber o que vai acontecer. E como ele é cheio de suspense, você termina o capítulo achando que no capítulo próximo já vai tratar daquele assunto, mas não, aí entra uma coisa diferente. Aí você vai mergulhando na história. Assim como Edmundo mergulhou no mar e teve que submergir para ser resgatado, a gente mergulha na história e quer ser resgatada e quer saber o final, quer que ele seja feliz. E se você é uma daquelas mães que me pede indicações de livros para seus filhos adolescentes, pré-adolescentes, Conde de Monte Cristo, na versão editada, é uma excelente dica. Peça para ele assistir o filme, ou peça para ele ler o livro primeiro e depois assistir o filme. E para você que está querendo retomar o hábito da leitura, recomeçar pelo Conde de Monte Cristo também é uma excelente dica. Você não vai se arrepender. É o que a gente chama de romance capa e espada, tá bom? Eu te espero no nosso próximo programa, conhecendo um novo autor. Até lá!